A leitura de hoje se encontra no livro de Esdras. No livro de Esdras. O livro de Esdras é o segundo livro, são três importantes, mas Esdras e o livro são dois que falam do resgate de Jerusalém. Foi na Pérsia antiga, Irã de hoje. Nós vamos estar lá agora, onde o povo de Israel estava escravizado. E Deus levanta o rei Artaxerxes para enviar judeus de volta para Jerusalém depois daquela tragédia, para reconstruir Jerusalém. Quando Zorobabel sobe para Jerusalém, ele vai com 42.360 judeus, hebreus naquela época, para a reconstrução de Jerusalém, que estava derrotada, destruída. Não tem bom êxito. Quando ele chega, ele faz reformas, ele traz de volta o culto, ele comemora a Páscoa, mas a situação vai piorando. E aí vai aparecer um personagem. E mais tarde, Neemias. 100 anos depois que Zorobabel, com essa multidão, tanta gente do tamanho da cidade de Séres, 100 anos depois, um dia, Neemias estava no palácio e soube que uma caravana havia chegado de Jerusalém. E nos diz Neemias que eu soube que alguns irmãos meus tinham vindo de Israel à procura de comida. E eu saí do palácio e fui até a feira. Eu gosto muito de ir à feira. Você também, né? Toda vez que eu vou a Séries, eu vou na minha feirinha para comprar abóbora, aquela caipirinha, né? Aquele quiabim, viu? Que a gente tira lá do quintal. E Neemias vai. E Neemias encontra com alguns que chegaram de Jerusalém e ele faz a seguinte pergunta: como estão os nossos em Jerusalém? E a resposta foi: estão em grande aflição. Há um grande sofrimento. E aí a gente tem a história, leia Neemias capítulo 1 e 2, o que fazer quando você recebe uma má notícia. Faça aquilo que Neemias fez. Nesse meio tempo, aparece um personagem que vai a socorro de Zorobabel, com mais ou menos 2.300 hebreus, para ajudar na reconstrução. Nessa noite eu quero que nós vejamos quem era esse moço. Ele é alguém que você não encontra nenhuma menção a respeito dele. De repente surge um homem, um levita, no meio, lá também escravo, mas no meio da alta sociedade do governo, diz assim: depois destas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, completa aí para mim, havia um homem chamado Esdras. Havia um homem ali. É a primeira vez que o nome dele é mencionado. E vejam, ele não era qualquer um. Vamos ver qual era, de onde ele veio. Era um filho de quem? Leia aí, por favor. Quem mais? Vamos lá.
Continue. Que mais? Que mais? Que mais? Isso. Começa a história dele. Olha, se alguém aqui casou e não sabe onde arranjar nome de filho, tá aí uma lista boa, tá bom? Pode começar por aí. E se quiser mais, tem muito lá. A Romano 16 tem lá Trifona e Trifosa. Tem um bocado de nome lá. Pois bem, veio. E agora nós vamos começar a descobrir quem ele era. Qual é a primeira coisa que nós descobrimos? O quê? Era um escriba habilitado na lei de Deus dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Quem ele era? Quem ele era? Ele era um escriba. O escriba cuidava, zelava pelo que estava escrito. O Velho Testamento era de tal forma que quando aparecia o nome de Deus, havia uma pena especial, e só um escriba especial podia escrever o nome de Deus, e mais ninguém. Ele era um escriba habilidoso na lei de Deus. Agora eu pergunto, você, meu amigo Esdra, minha irmã Esdra, como você se identifica à luz das Sagradas Escrituras? O que é que você considera habilidoso? A nós pastores, Paulo escreveu a Timóteo dizendo que os pastores precisam estar preparados para responder a qualquer questão levantada por qualquer pessoa. Portanto, não se desculpe, pastor, que não conhece a Sagrada Escritura. Não. Temos que estar preparados. Todos nós, crentes. Esse homem habilidoso, fica bem claro que ele conhecia a história do Deus de Israel. Que mais? Que mais? Quero mais um texto. Vamos continuar a leitura. Parece que não é verdade isso. O rei, além de ser habilitado nas Sagradas Escrituras, o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido. Vamos ler juntos? O rei lhe concedera tudo que ele pediu ao rei. Bom, hein? Eu acho que a gente podia convidar ele para ser membro aqui, não é? Da nossa igreja. Mas aqui já tem muitos desses aí, já tem muito extra aqui. Tudo o que ele pediu para levar para Jerusalém. O rei disse, pode levar. Pode levar. Mas aí tem uma observaçãozinha interessante. Tem a explicação. Qual é a explicação de tudo isso? Pode me dizer? Podem dizer. Estamos indo. Pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Amém. Que coisa maravilhosa. Um Deus assim. Um homem habilidoso, e a mão de Deus era com ele nessa tarefa, nesse trabalho, como Deus tem sido na obra da igreja. Ele diz, Jesus diz, eu edificarei, vamos dizer juntos? Eu edificarei a minha igreja. É Ele que edifica. E as portas do inferno? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só diz isso quem tem a mão de Deus. Mas vamos ver um pouquinho mais.
Vamos ver um pouquinho mais? Alguns dos israelitas, entre os quais sacerdotes, levitas, quem mais? Aqui tem músico? Aqui tem músico, é? Tem, Glênio? Você é músico, né, meu filho? Aprendeu a tocar violão com o pai. 3 posições, dó, ré, mi, fá, primeira, segunda e terceira. Porteiros, aqui tem porteiro, né? E aqui tem um Fernando que cuida do templo, né? Ele mora mais aqui do que no palácio dele. Que mais? Algum dos israelitas, que mais? Vamos ler, vamos lendo. Que mais? Vamos passando. O pacote era completo. Na obra de Deus tem lugar para todo mundo, diga amém. Vocês não pense que os líderes da igreja, o pastor e aqueles que a gente chama da diretoria, que não tem lugar para a gente. Claro que tem lugar para todo mundo no reino de Deus. Se você não serve, não é porque não tem lugar não, é porque você está meio acomodadinho, né? Eu contava de uma irmã da primeira igreja batista, lá no grande bairro de São Luís, pastor William Campelo. Um dia ele estava no gabinete e uma irmãzinha chegou lá e disse: pastor, eu quero fazer um pedido para o senhor. Mas eu estou com vergonha. Estou com uma vergonha, pastor. Mas minha irmã, peça. O que é que a irmã quer? Mas pastor, eu estou assim tão com vergonha. Mas minha irmã, eu sou seu pastor, eu conheço a irmã, o que é que... Não, é porque eu queria fazer uma coisa na igreja, pastor. Eu nunca fiz nada, mas eu estou com tanta vergonha. E o pastor insistindo, e ela respondeu: eu estou com tanta vergonha. Alguns na igreja dizem assim: eu não sei porque nunca ninguém me convidou. Não, eu nunca cantei lá na frente, porque eu sinto vergonha. Eu nunca fui na cozinha da igreja porque eu sinto vergonha. Não. E aquela irmã disse então para o pastor: já que o senhor está insistindo, pastor, o que eu quero, pastor? Eu quero que o senhor me deixe, no outro sábado, limpar a casa de Deus com as minhas próprias mãos e com o meu sabão. Que coisa linda, hein, irmão? Que coisa maravilhosa. Isso é igreja. Na casa de Deus. Você já usou sabão para fazer o quê? Para lavar aquela roupa que a gente faz a doação nos IPs? Para tirar a poeira dos brinquedinhos para as crianças lá? É assim. Então, veja os irmãos. Essa turma toda e Esdra. Pois bem, ele, versículo 6, ele subiu para Jerusalém. Este Esdra, tu consegues botar o versículo 6? Eu acho que era a sequência, né? Eu acho que sim. Vejam bem, ele era escriba, versado. Olha lá. Era um escriba habilidoso na lei de Moisés, dado pelo Senhor, o Deus de Israel. Diríamos que aqui temos alguns desses. A gente tem membro da igreja que a gente diz assim: aquele irmão é bom de Bíblia, não é? Não tem? Não, aquela irmã, menino, eu gosto de ouvir ela pregar, porque quando ela abre a boca, ela fala da Bíblia. Pois bem, Esdra era assim. Eu me lembro quando me converti aos 17 anos na igreja Batista de Séries, tinham 6 homens lá, que eles discutiam Bíblias. E quando eu me converti, eu aprendi Bíblia capinando. Sempre tinha um irmão Elisiário que sabia quase a Bíblia toda de cor. A gente, para provocar o irmão Elisiário, a gente dizia assim: irmão Elisiário, onde está escrito riqueza na Bíblia? E ele falava um pouco gaguejando, no capítulo.
E ele citava tudo que estava sobre riqueza. Eu, mais 2 outros jovens, capinando ao redor, a gente ia perguntando. Lá no Palmital, onde a família Fernandes, que alguns conhecem, vários deles, tinha o Ramiro e sua equipe que sabiam tudo de Bíblia. Um dos maiores professores de Bíblia que eu conhecia era o Dr. Domingos, que era o diretor e vice-moderador da igreja. Às vezes ele saía da sala de cirurgia com toque e tudo, e ia lá na classe dos jovens para nos ensinar a Bíblia. Diz amém. Agradeça a Deus aquela pessoa que lhe ensina as Sagradas Escrituras. Ensina o menino no caminho que deve andar. E mesmo quando envelhecer, aí alguém me pergunta, cadê os membros da igreja lá do IP? As crianças estão lá, daqui 5, 6 anos eles estarão lá pregando, tocando e cantando, porque eu acredito naquilo que prego, porque eu acredito nas Sagradas Escrituras. E alguém me perguntou, pastor Divaldo, você já batizou quantos? Lá nos IPs. Porque aquela pessoa tinha me mandado uma mensagem para dizer, não vale a pena. E eu disse, olha, se você quer julgar o meu trabalho por o batismo, então você está mal e Jesus muito mal, porque Jesus não batizou ninguém. João 4:1. Então, se Jesus não batizou, quem sou eu para dizer? É assim. Esse era, eu quero chamar a atenção dos irmãos, habilidoso. Ele era versado, na minha versão, versado na lei do Senhor, dado pelo Deus, e segundo a boa mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo. Pois bem, o verso 7. Aqui não vamos chegando onde eu quero chegar hoje. Podemos andar um pouquinho mais? Os irmãos ainda têm paciência? Então vamos contar ali. Pois bem, vamos prosseguir o texto? Vamos lá? Diz assim, versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, etc. e tal. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano. Ele levou 150, ele levou quase 6 meses, que era puxão. De avião agora é um pulo. Os meninos estão jogando bomba em Israel por teleguiado. É um negócio terrível. Pois bem, vejam bem. Ele chegou segundo a boa mão do Senhor. No versículo 10, diz assim, o versículo 10, eu quero que você pare comigo com o que está escrito aqui. Eu quero que você medite comigo. Esse moço que era escriba, esse moço que era versado nas sagradas, nos ensinos de Moisés, ele vai tomar 3 decisões extraordinárias. Diz assim, no 10, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras tinha decidido no seu coração, ele já sabia, mas ele disse, eu vou me dedicar a estudar a lei do Senhor. Ele disse 3 coisas. Eu vou aprender mais. Você quer aprender mais? As meninas deu uma mensagem aqui, vem para a escola bíblica dominical para aprender mais. Esdras, que já sabia tanto. Agora eu pergunto aos líderes da igreja, eu pergunto aos membros da igreja, todos nós já temos um conhecimento da palavra, amém? Mas o que os irmãos acham? O que será da nossa igreja daqui 2, 3 anos, se todos os membros da igreja decidirem o seguinte, em primeiro lugar, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar. Alguém pode me dizer o que é dedicar? As professoras, cadê as professoras, professores? Dedicar não é ler quando eu tenho vontade.
Dedicar não é ler quando eu quiser. Dedicar não é quando o pastor pede que eu faça uma leitura bíblica. É uma decisão muito pessoal. Ele disse: eu vou me dedicar às Sagradas Escrituras. Diga amém. Temos um exemplo. Mas ele disse: eu vou me dedicar a estudar a lei do Senhor para cumprir. É o que está escrito. Ele disse: eu vou buscar, porque eu quero praticá-la. Diga comigo: praticar a lei do Senhor. Que Tiago disse: não sejam apenas ouvintes. Ouvintes não, mas praticar. Amados, entre o que nós aprendemos, que nós praticamos, não pode haver. Não pode haver. Hoje a gente teve uma experiência tremenda no Encontro de Jovens, posso mencionar aqui. Após uma reflexão, alguém lá, um dos jovens, pegou o celular, depois de ouvir a palavra, e ligou para o pai gritando: papai, me perdoe. Diga amém. Foi de hoje de manhã. De hoje de manhã. De hoje de manhã. Deus falou o coração daquele jovem hoje, daquela jovenzinha, de tal forma, que ela ligou. Eu me lembro, há 5 anos atrás, quando retornamos o encontro de jovens, eu fui o pregador, e eu encontrei um jovem lá, hoje, dizendo: pastor, nunca vou me esquecer aquele dia. Eu também não. Porque quando eu fiz o apelo, quem queria servir ao Senhor com alegria, passaram 412 pessoas pelo altar de Deus. É isso mesmo. 412 pais, mães, avós. E eu me lembro de um avô, tinha sofrido um acidente, e ele ouviu a palavra, e eu disse: quem quer passar pela cruz do Senhor? Eu fiz um procedimento bíblico, e ele veio com a bengala, e eu tinha uma cruz, e quem queria servir e praticar, leva uma pedra para casa, para você jamais esquecer do compromisso que você fez. E eu me lembro daquele avô, com a bengala, a gente chorava, nós estávamos no altar. Aí eu disse para aquele senhor: meu irmão, o senhor quer que eu ajude a se ajoelhar? Ele disse: não, pastor, a minha dor não pode me impedir mais de eu me ajoelhar perante o Senhor. Há quanto tempo eu não faço isso, pastor? Diga amém. Amém, diga amém, amém. De praticar. E eu me lembro naquele encontro, nós tínhamos um painel, e um jovem deu um testemunho lá no grito. Eu vim aqui hoje, eu vim para esse encontro, mas realmente eu não via, porque eu ia era me matar, eu ia me suicidar, mas hoje eu me encontrei com o Senhor, a palavra falou no coração dele. E para nossa surpresa, quando terminamos, tinha 7 nomes de jovens escrito lá. Eu também estava pensando em me matar, mas quando a pessoa ouve a palavra, irmão, a palavra verdadeira, e se propõe a praticá-la, Esdras já era bom, mas eu quero aprender mais. Segundo, ele disse: eu quero aprender mais porque eu quero praticar, eu quero viver de acordo com o meu Senhor, de acordo com o meu Senhor. É tanto que alguém me disse sobre o peso que eu estava querendo abraçar o mundo com as pernas, porque eu tinha o trabalho na Cidade das Praças, no Goiânia Sul e nos IPs. Nos IP agora tem 2 frentes missionárias. Então eu disse para aquela pessoa: se você quer reclamar,
Reclame do Galileu. Não reclame de mim, não, porque eu sei que eu não valo nada. Mas foi ele que mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho. Diga que ele quis abraçar o mundo com as pernas quando mandou aqueles pescadores ir por todo mundo e pregar o evangelho. Reclame para ele, não para mim. Agora, enquanto isso, eu vou continuar pregando nos ipês. Amém? Por que eu vou dar ouvido a homens, se eu tenho as Sagradas Escrituras? Por quê? Aí eu vejo a nossa menina skatista, é membro da Igreja Memorial Batista, preguei várias vezes lá, Imperatriz. Ela venceu, mostrou a sua medalha e disse: foi Jesus que me deu. Aí o Comitê Olímpico do Brasil proibiu. Aí o Bill, filho de Billy Graham, mandou mensagem para o mundo todo, aplaudindo, disse: continue falando de Jesus. Diga amém, é coisa linda. Agora veio aquele corredor, ganhou e disse: eu detigo essa medalha ao meu Exu. Cruz, e ninguém diz nada. Sabe por quê, irmãos? Eles não conhecem as Sagradas Escrituras. A igreja está cheia de Esdras, mas tem que ser Esdras diferente. A igreja como um todo. A igreja tem um bom pastor, que tem um bom conhecimento bíblico. Não perca a oportunidade, quer seja do jeito que for. Esdras disse: olha, eu quero aprender, eu quero praticar. Volta o texto, por favor, porque é a terceira posição dele. A terceira posição, que está escrito aí. Eu quero ensinar. Olha, 3 coisas: buscar, cumprir e para ensinar. Viram? Que verbos extraordinários? 3 coisas que ele decide na vida dele. Senhor, eu quero aprender mais. Senhor, eu quero praticar e eu quero ensinar. Cada membro da igreja pode ser um extra. Eu não sei se a equipe de louvor tem um cântico sobre Bíblia. Tem? Deve ter, né? Tem. Não tem, não? Buscai primeiro o reino. Não sei, não é esta? Glênio, meu filho, ajuda o velhinho aqui, meu filho. Você sabe. Mas então, hoje nós viemos fazer a leitura sobre a vida de Esdras. E Esdras vai se transformar num homem extraordinário, uma bênção. Duro, porque quando ele descobriu o número de judeus casados com mulheres da terra, no final você vai ver a lista de gente que teve que se divorciar porque não estava a viver segundo os costumes do Senhor. Aí eu me lembro, aí tu lembras: enquanto o Salvador teu livro lê, meus olhos vêm abrir, porque eu quero ver. Então, nessa noite eu vim aqui para ler junto com os irmãos Esdras 7. Foram edificados? Fomos edificados? Você que nos acompanhou de fora, mande uma mensagem aqui para a igreja dizendo se você foi também edificado. Mas o meu desafio é que você volte a ler todo o texto, aproveite e leia o livro todo, leia Neemias. Mas hoje, o resumo é versículo 10 do capítulo 7 de Esdras. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos. Ensine a sua família as Sagradas Escrituras. Para você ensinar, você deve ensinar a você mesmo. A equipe de louvor pode vir para cantar o canto que Deus tem colocado no coração de vocês. Mas eu digo aos irmãos, 3 coisas. Eu quero aprender,
Eu quero viver, eu quero ensinar. Vamos dizer? Eu quero aprender, eu quero viver, eu quero ensinar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então? Enquanto a nossa equipe vai preparar para o encerramento desse momento devocional, em que Esdras se tornou, refletimos sobre o papel dele, a fé desenvolvida por ele, o seu amor às sagradas Escrituras, não é? Que Deus tenha misericórdia de você. Aí eu me lembro que a Sociedade Bíblica Inglesa, lá por volta dos anos 40, fez uma campanha de distribuição de Novos Testamentos, numa parte da África. E um daqueles homens, sem o temor de Deus, viu uma Bíblia bonita e comprou a Bíblia. Passaram-se quase 12 anos numa conferência bíblica, porque quando ele quis a Bíblia, alguém perguntou: o senhor está lendo, comprando a Bíblia, para quê? Ele disse: eu comprei a Bíblia, que eu sou fumante, e esse papel da Bíblia aqui vai dar um cigarro bom demais. Ele comprou a Bíblia para fazer cigarro, o interiorano assim, digo pito, chamava-se pito, aquele feito de folha, coisa de milho, né? Você trazia de trás da orelha. E ele comprou então para fazer cigarro. Passado mais de 10, 11 anos, numa conferência bíblica, alguém era um compositor, pediu a palavra e disse: eu sou compositor. E ele contou a história. Ele disse: eu sou aquele homem que há mais de 10 anos atrás, numa reunião tal, eu comprei uma Bíblia para fazer cigarro. E eu fumei a Bíblia quase toda. Mas quando eu cheguei em João 3,16, eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus, porque eu disse que Deus amou o mundo, Deus havia me amado. Ele fumou até João 3,16. E quando nós anunciamos essa Bíblia, Tucuruí, alguém aqui conhece Tucuruí? Lá no Pará? Naquela igreja, lá tem um templo gigantesco, a Igreja Batista. Eu estava lá. E aí vieram os irmãos para batismo, eram uns 18. Quase do mesmo grupo. Aí o pastor pediu um deles para falar em nome do grupo, dando seu testemunho. E aí ele disse o seguinte: olha, pastor, um dia nós estávamos aqui, viemos aqui para a cidade de Belém, e recebeu lá no barco uma Bíblia. Eu me interessei, e aí passou por aqui um homem que vendia, e minha mulher disse assim: homem, você não vai comprar esse livro da capa preta não, que o nosso padre disse para não comprar. Isso é coisa de protestante, é do capeta. Aí ele disse: mas escondido, eu comprei a Bíblia, escondi. Botei ela na minha mala e passaram anos, com medo. Um dia à noite, eu estava por lá, fui pegar uma coisa, procurando um documento e abri aquela mala daquela antigamente, sabe, de andar de mula. Ele disse: quando ele abriu a Bíblia, ele viu, nossa, tem aquele livro preto dos protestantes, eu vou ler. Aí lembrou, a mulher disse que não pode, nosso líder religioso disse que não pode, que isso é do capeta. Mas quando ele ficou lembrando que era do capeta, aí que Deus aguçou nele a vontade de ler. Aí, escondido, pegou a lamparina um dia lá, e quando ele abre, ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, eu vou botar o dedo.
daquele que alguns ainda usam. Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura. E ele, desesperado, acordou a mulher. Mulher, vem cá, mulher. Que é, homem? Que foi que houve? Você está ficando doido? Não, mulher. Lembra aquele livro? Mulher, eu peguei aqui, está dizendo que não pode fazer imagem, a nossa casa está cheio. Deus está zangado com a gente, mulher. Eu não lhe disse que isso é lei do capeta, bem que nós falou para não ler. Está vendo? Você já está ficando doido que nem eles. Homem, esconde esse livro. E ele disse que escondeu. Mas aí, na noite seguinte, ele disse, não, eu quero ver mais o que está escrito nisso. Ele disse, eu vou mudar de rumo. Mexeu, botou o dedo. Quando ele botou o dedo, estava escrito, os bêbados não herdarão o céu. E aquele irmão, desesperado, mulher, eu vou ali na casa do compadre, que era o irmão dele. Acordou o irmão dele, compadre, vem cá, compadre. Que foi, meu irmão? Compadre, nesse livro está escrito que os bêbados não é do céu. Aqui está cheio de garrafa vazia. E foi assim que eu vi, eu estava presente lá em Tucuruí. Eu pastoreava São Luís, eu fui fazer uma conferência evangelista. Eu participei e ouvi batismo de 19 da mesma família, para a glória de Deus Pai. Porque nada substitui o livro santo, a Bíblia Sagrada. Sejamos como Esdras. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, entendimento. Dá-nos esta vontade. Dá-nos, Senhor, assim, aquela coisa de não passar um dia sem meditar na tua palavra. Por favor, Pai, também ensina-nos a vivermos como está escrito, mas ajude-nos a divulgar as Sagradas Escrituras, no santo nome de Jesus, o bom pastor. Amém?